Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação. Estou aqui na Rádio Serrana, na cidade de Cunha, no estado de São Paulo. O tema de pregação de hoje chama-se O Princípio da Prostituição. O princípio da prostituição. Queridos irmãos, essa prostituição não é sexual, é uma prostituição de idolatria, uma prostituição com imagens e com ídolos que Deus proibiu. O livro que vai ser lido é o livro de Sabedoria, é Sabedoria de Salomão, escrito por o rei Salomão, o homem mais sábio deste mundo que recebeu esse dom do Espírito Santo, é o dom da sabedoria. Então o livro é Livro de Sabedoria, capítulo 14, de versículo 1 a 31, e é um resumo. Sabedoria 14, versículo de 1 a 31, um resumo. Vou fazer a leitura, queridos irmãos. Pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos, e sua descoberta foi a corrupção da vida. Eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Pela vanglória das pessoas é que essas coisas foram introduzidas ao mundo, e por isso também seu fim é imediato. Um pai, sofrendo do luto amargo, manda fazer a imagem do filho, que lhe fora prematuramente arrebatado. A seguir, começa a cultuar como a um Deus, aquele que então havia falecido como simples mortal, e transmite a seus dependentes cerimônias e sacrifícios. Depois, com o andar do tempo, o iníquo costume, afirmando-se, passa a ser observado como lei, e por ordem dos soberanos, começa-se a cultuar suas imagens. Como as pessoas não podiam honrá-los em presença, pelo fato de estarem longe, tornaram-se presente a sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei a quem desejavam honrar. Podiam, assim, com seu zelo, cultuar como presente aquele que de fato estava ausente. Para o incremento desse culto e eximia diligência do artista, impeliu também os que não o conheciam, porque desejando talvez agradar aquele que o havia contratado, o artista esmerou-se com a sua arte por dar à imagem a melhor aparência possível. E uma multidão de pessoas, seduzidas pelas belezas da obra, agora consideram como Deus aquele que pouco antes fora honrado como homem. Tal é a ilusão da vida humana, levados quer pela fatalidade, quer pela submissão aos reis. Os homens deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Além disso, não bastou o terem errado sobre o conhecimento de Deus, mas ainda vivendo no grande conflito da sua ignorância, chama-se de paz a tantos e tantos grandes males, porque acreditaram em ídolos inanimados. Esperam não serem prejudicados ao jurarem falso. Ambas essas coisas, porém, lhes caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus, reverenciando os ídolos e com malícia juraram falso, desprezando a santidade. Palavra do Senhor Deus, escrita pelo rei Salomão no livro de Sabedoria, queridos irmãos. Queridos irmãos e queridas irmãs, o princípio da prostituição
com os ídolos, com as imagens, com os santos, queridos irmãos, ou qualquer outra entidade. Salomão nos escreve: pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos, e a sua descoberta foi a corrupção da vida. Eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Essas imagens vão cair, esses ídolos vão cair. Eles não existiam e não vão existir para sempre. Aí Salomão nos escreve dando exemplo de um pai. Ou vamos até falar assim, uma pessoa muito religiosa. Um dia um filho desse pai vem a falecer, ou uma pessoa muito religiosa vem a falecer, e aí se cria-se uma imagem desta pessoa que faleceu, como se fosse um santo, como se fosse um Deus. E aí começa a se cultuar, começa a se fazer oração, se fazer promessa, a conversar com aquela imagem, que é daquela pessoa que humanamente viveu e morreu. Começa a cultuar como a um Deus. Salomão diz: como as pessoas não podiam honrá-los em presença, pelo fato de estarem longe, torna-se presente a sua figura distante, fazendo uma imagem. Exemplo: uma pessoa muito cristã, que foi muito boa, muito caridosa, orou muito, pediu muito, veio até alguns milagres de Deus, porque Deus ouve as orações que a gente faz. Essa pessoa vem e morre. Aí todas as pessoas, a comunidade, as igrejas começam a se manipular e de repente se cria-se um santo, que para Deus aqui é considerado como um Deus pequenininho. Aí, o que eles fazem com esse santo? Cria-se uma imagem, chama-se um artista, o artista faz a maior decoração, às vezes coloca ouro, pedras, coroa sobre a cabeça, manto sobre o santo ou a santa, e depois começa a cultuar, como se fosse um Deus, acreditando que através daquela imagem você vai estar conversando com aquele espírito que está lá no céu, e através daquele santo, daquela santa, você possa conseguir um grande milagre na sua vida. Olha, queridos irmãos, os milagres acontecem sim, mas é Deus que faz milagre. É o Senhor Jesus que realiza tudo através do Espírito Santo. Temos tantas pessoas boas, tantas pessoas santas, justas. Mas não é só numa igreja que tem. Tem em todas as religiões. Mas em algumas religiões, ou na maioria das religiões, não se cultuam, se obedecem à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus é não fazer imagem, não fazer ídolo, e não adorá-los, não louvá-los e não venerá-los. Não se pode venerar. Venerar é a mesma coisa que adorar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas, infelizmente, a mesma igreja que escreve na Sagrada Escritura um título, o princípio da prostituição, e diz que estão se prostituindo com ídolos, ela pratica a idolatria. Pratica. Bastou morrer uma pessoa muito querida dentro da igreja, alguns anos depois vira santo. E aí começa tudo, queridos irmãos. Começa as procissões, os andores, as imagens, as promessas, o dia santo. E os governantes, governantes do nosso país, ainda fazem festa. Torna-se o dia feriado, feriado nacional, estadual ou municipal. Absurdo. Salomão diz: podiam assim, com seu zelo, cultuar como presente aquele que de fato estava ausente. E uma multidão de pessoas seduzidas pela beleza daquela imagem, daquela obra,
agora consideram como Deus, como santo, aquele que pouco antes foi honrado como homem, como mulher. Tal é a ilusão da vida humana. Ilusão da vida humana. Os homens deram à pedra, à madeira, ou à louça, ou qualquer objeto que seja, o nome incomunicável. Além disso, não bastou o terem errado sobre o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Não bastou eles errarem sobre isso, mas ainda vivendo no conflito da sua ignorância, está escrito na palavra de Deus, chamam-se de paz. E acham que estão fazendo tudo certinho, estão na maior paz, na maior felicidade, na maior bênção. Há tantos e tão grandes males que acontecem na vida de cada um deles. Por quê, queridos irmãos? Porque eles acreditaram em ídolos inanimados. Salomão nos diz, queridos irmãos, ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo. Castigo divino, castigo de Deus. Porque pensaram mal de Deus. Porque desrespeitaram os mandamentos de Deus, as normas de Deus, os preceitos de Deus. Foram desobedientes e estão sendo desobedientes a Deus. Ambas as coisas, porém, lhe caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus, reverenciando os ídolos, as imagens, os santos, e com malícia juraram falso, desprezando a santidade de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando, né, queridos irmãos? Vocês entendem. A semana passada, eu coloquei um vídeo de um padre da Canção Nova, Padre José Augusto. E ele dizia que a Igreja Católica Apostólica Romana criou um terceiro testamento nas Sagradas Escrituras e encheu de dogmas. E num desses dogmas se adora ídolos e imagens, removendo o segundo mandamento da lei de Deus, foi dado a Moisés. Isso é verdade. Está em todo meio de comunicação. Por isso, meu irmão católico, se afaste dessas coisas. Eu dou testemunho de mim. Eu fui 50 anos católico, eu me afastei dessas coisas. A partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, comecei a obedecer e colocar em prática. Se afasta, queridos irmãos. Não existe outro meio. Você não consegue mudar a igreja. Você consegue mudar a si próprio. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o seu pensamento. É o seu coração. Você toma a sua decisão. Você quer continuar no erro? Quer continuar no pecado e depois vai receber castigo, como diz a palavra de Deus? Você será castigado? Porque não desprezaram a santidade de Deus? Porque não respeitaram a lei de Deus? Se você quiser continuar católico, você continua. Mas se você não quiser pecar mais contra Deus, se afasta dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém.